não vou fazer na forma de pergunta, então, presidente. Eu queria simplesmente acrescer um fato à retrospectiva feita pelo excelentíssimo prefeito atinente à relação entre Câmara e Executivo, que foram os vetos que ele antepôs a deliberações tomadas aqui na Câmara. A gente pode discutir isso no momento oportuno, inclusive pertinentes à questão salarial. Eu queria só entender o que motivou o excelentíssimo prefeito, eu estou dizendo isso de forma muito cordial, a antepor os vetos. O veto a que o excelentíssimo senhor vereador se refere deve ser em relação à questão salarial dos vereadores. Bom, em primeiro lugar, como eu já disse várias vezes, eu quero registrar aqui novamente, existiu de cara uma divergência de entendimento em relação àquela matéria. Nós, no Executivo, entendíamos que a Câmara poderia tomar sua decisão aqui no Legislativo e o Executivo poderia tomar a sua decisão de lá. Cada um tem uma opinião a respeito desse tema. Eu sei que aqui tem vereadores, inclusive, que dispensaram o aumento, outros entendem que precisa ter, sim, a recomposição, que uma remuneração maior é importante, porque o trabalho é igualmente importante. Enfim, são visões legítimas. E, no entanto, apesar da gente ter feito a recomposição dos secretários lá no Executivo, entendeu a Câmara, junto do seu jurídico, junto dos seus servidores, que deveria ser feito através de um projeto de lei e enviado para o prefeito. Vocês sabem, a gente precisa ser muito sincero aqui, que esse é um projeto que dificilmente tem apoio popular. A gente pode fazer qualquer pesquisa e as razões são as mais variadas. Poderíamos debater aqui até amanhã se é justo, se a parte da população que aprova e a parte que desaprova estão certos ou estão errados. O fato é que é um projeto que não tem apoio popular. E eu, na verdade, fui colocado numa situação difícil. Ali você está entre o veto imediato, e aí ter uma indisposição com vários dos vereadores dessa casa, algo que eu nunca pretendi, algo que eu nunca quis, ou aprovar de cara um projeto que foi feito de uma maneira que a gente não concordava, e aí assumir uma responsabilidade que não é minha, uma vez que os poderes são independentes. Então, de fato, houve uma demora, sim, mas jamais com má intenção, nada planejado, né, como alguns chegaram a fazer esse tipo de ilação, esse tipo de especulação, né, que a gente até se ofende com isso. Eu não entrei na política para fazer esse tipo de jogo, não entrei na política para fazer esse tipo de politicagem, de picuinha, muito menos com a Câmara, que a gente precisa da Câmara todos os dias, todo momento, assim como a Câmara também precisa do Executivo. São poderes independentes, porém harmônicos entre si, como traz a redação da nossa Constituição Federal. Por fim, eu decidi seguir a minha consciência, sabe, senhor vereador, e seguir a minha consciência, levando em conta a opinião popular. Depois de pensar de uma maneira, pensar de outra, me voltei para mim mesmo, fechei os olhos, rezei e falei, eu vou tomar essa decisão. E depois da decisão tomada, é muito fácil falar, né? Talvez, por que não vetou de cara, então, já que ia vetar? Porque a decisão inicial não era pelo veto. Então, eu peço desculpas se a condução do caso ofendeu ou trouxe algum embaraço para os vereadores. O fato é que, desde o início, eu quis que as duas situações fossem conduzidas de forma independente, como são independentes os poderes. Por fim, é muito simples também, senhor presidente, se o senhor me permite. Pode ficar à vontade. Qual é, assim, o projeto de aumento do secretariado? Ele tem... recomposição, mas o nosso era também, não era, vereador? Tá, então, mesma coisa, certo? Beleza. Sim. Tem esse apelo popular? É um projeto popular ou existe, o senhor já pesquisou, assim, ou existe pressão para que o aumento não seja concedido? Olha, pela avaliação do nosso jurídico, bastaria, como eu já expliquei aqui,
o decreto, já que existe a lei de 2016 que fixa o subsídio e permite a recomposição. Então, simplesmente, decreto resolve, né, como foi feito em vários outros locais. Mas o promotor daqui entendeu diferente. E nós sentamos com o promotor, porque, francamente, nobre vereador, nosso secretariado, ninguém nunca foi processado. Eu também nunca fui, e sei que estou sujeito a isso, a nossa vice-prefeita também não, e a nossa equipe, para falar a verdade aqui para vocês, ficou até um pouco assustada com essa situação da ação civil pública, sabe? Ah, mas na faculdade onde eu leciono, na rua, o pessoal está falando que história é essa, vai ter que devolver o salário, de onde veio esse recurso? Então a gente procurou o promotor, e teve com ele uma conversa assim, muito amistosa, muito tranquila, onde foi colocado o que precisaria ser feito na visão do Ministério Público para resolver a situação. Resolveria a situação se enviasse um projeto de lei para a Câmara, se a Câmara entrasse com um projeto de lei, melhor dizendo, né, para não haver o vício de iniciativa. Então, eu acredito que a gente esteja fazendo aquilo que vai resolver a situação. E sobre apelo popular, são situações um pouquinho diferentes, porque os senhores, a senhora Beth, eu, a vice Sandra, nós fomos eleitos pela população. Os secretários, não. Nós não podemos ser mandados embora, entre aspas, né, se não estivermos prestando um bom serviço. O secretário pode, a qualquer momento. Se algum secretário tiver uma postura inadequada, se algum secretário não estiver entregando aquilo que ele precisa entregar, ele pode ser dispensado imediatamente. Então, é um caráter jurídico até diferente, né, entre aqueles que são representantes da população, que são políticos, que foram eleitos pela população, e dos secretários. E esse é um dos motivos pelos quais eu não desejo recomposição no meu salário. E a Sandra, vice-prefeita, também não, que a gente acha que a situação do prefeito e da vice-prefeita é uma coisa, dos secretários é outra. Pelas funções serem diferentes e pelas remunerações também serem diferentes. Embora o salário do prefeito não tenha recomposição também desde 2016, ele não é um salário ruim. Nós não podemos falar que está muito pouco. São R$15 mil líquidos. São R$15 mil líquidos. Aí as discussões são as mais variadas. Mas pelo que o prefeito entrega, ele está fazendo um bom trabalho, ele mereceria mais. Não, ele não mereceria nada, ele está muito ruim. Aí cada um tem uma opinião. Como o salário é sim importante para mim, eu preciso do salário, né? Não estou aqui para menosprezar o valor e dizer que não é importante, mas eu não estou na prefeitura só por conta do salário. Então eu prefiro terminar a minha gestão sem mexer nem um centavo no meu salário. É uma convicção minha, não estou aqui para sinalizar a virtude, não estou aqui querendo dizer que eu estou certo e alguém aqui está errado, é só uma opção minha. E aí existe uma discussão sobre a questão dos médicos do município, porque assim como o teto da remuneração do servidor em âmbito federal é dos ministros do STF, o teto do funcionalismo do município aqui é o do prefeito. E a gente chegou a ter alguma dificuldade com a contratação de médicos em alguns momentos por conta de salário, como é a dificuldade do hospital regional, por exemplo. Coloca os plantões num valor X, mas os hospitais particulares, a Santa Casa, enfim, pagam um valor melhor, o pessoal não vai trabalhar no hospital regional e aí vai trabalhar nos outros hospitais. A gente estava com dificuldades em alguns plantões também. Porém, com a gestão compartilhada lá na UPA, junto ao CISALP, que é o Consórcio Intermunicipal de Saúde Pública, que eu mencionei aqui há pouco, essa dificuldade está sanada, assim como também para os PSFs a gente tem outras soluções já para isso, então não tem motivo para preocupação em relação a isso, e já foi motivo até de briga, entre aspas, lá dentro da prefeitura, porque a minha equipe chegava para mim e falava, mas você está falando que não quer recomposição, mas como é que nós vamos resolver o problema dos médicos? Vai dar problema, mas a gente conseguiu resolver isso aí, então não há motivo para preocupação. E só registrar, vereador, que não me incomoda nem um pouco responder aos questionamentos. Pode ficar tranquilo, se os outros vereadores também tiverem algum questionamento, estou aqui à disposição, não levo para o lado pessoal de forma alguma, acho que a gente tem que ter amadurecimento aí suficiente para tratar de tudo com tranquilidade.